Toffoli no olho do furacão. Investigação bilionária. Levanta suspeitas gravíssimas contra ministro do Supremo. O que parecia apenas mais um escândalo financeiro, agora pode ter atingido o coração do Supremo Tribunal Federal. Investigadores que atuam nas apurações das fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master levantam suspeitas explosivas. O nome do ministro José Dias Toffoli surge em conversas, relatórios e movimentações financeiras que estão deixando a Polícia Federal em estado de alerta máximo. Atenção! Toffoli não é alvo formal de investigação neste momento, mas os indícios foram considerados graves o suficiente para que o caso fosse imediatamente enviado ao STF. Dinheiro, fundo e família. A Polícia Federal deve pedir a quebra de sigilo do fundo Maridit, apontado como ligado a familiares do ministro. O objetivo? Seguir o rastro do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro e verificar supostos repasses ao magistrado. Menções que aparecem em conversas apreendidas nos celulares do próprio banqueiro. Um relatório bombástico, com cerca de 200 páginas, já foi entregue ao presidente do STF, ministro Edson Fachin. E, segundo fontes da PF, o conteúdo é suficiente para causar um verdadeiro terremoto institucional. Mudança de relator. Pode destravar tudo, agora todas as atenções se voltam ao novo relator do caso, ministro André Mendonça. Investigadores acreditam que ele pode finalmente destravar as investigações, algo que não teria ocorrido antes. Nos bastidores, Mendonça é descrito como correto e técnico, e sua atuação em outros casos é vista como positiva pela própria PF. O detalhe que acendeu o alerta máximo, segundo a revista Piauí e confirmado pela CNN, a PF decidiu enviar os autos ao STF, ao se deparar com indícios de crime praticado por um magistrado no curso de um processo que ele próprio relatava. Dias Toffoli nega reiteradamente qualquer ilegalidade, mas um ponto chama a atenção. Pela primeira vez, o ministro admitiu que foi sócio do grupo Maridit, justamente o fundo que agora pode ter seus sigilos quebrados. Coincidência? Ou peça-chave do escândalo? Se nada houver, por que tanto receio da transparência? Se houver, até onde isso pode chegar? Esse caso está só começando e pode entrar para a história como um dos episódios mais delicados já enfrentados pelo STF. Eu sou Matheus Cruz e sejam bem-vindos ao canal. Se não for ainda inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar ligado aos assuntos políticos da direita brasileira. Investigadores envolvidos nas apurações das fraudes bilionárias do Banco Master suspeitam que o ministro José Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal tenha praticado crime de corrupção passiva. Ao menos por enquanto, o magistrado não é alvo de investigação. Agentes da Polícia Federal devem pedir ao STF a quebra de sigilo do fundo Maridit, ligado a familiares de Toffoli. Também serão solicitadas outras diligências para tentar percorrer o caminho do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro e averiguar supostos pagamentos ao juiz da Suprema Corte, Dias Toffoli, conforme mencionado em conversas apreendidas nos celulares de Vorcaro e também presente no relatório de cerca de 200 páginas entregue ao presidente do STF, ministro Edson Fachin. De acordo com fontes ouvidas pela CNN, por mim, a expectativa de agentes da PF é que o novo relator do caso, ministro André Mendonça, possa agora destravar as investigações. A experiência com Mendonça na relatoria do caso das fraudes do INSS é considerada positiva e esses investigadores classificam o magistrado como correto. Conforme antecipado pela revista Piauí e confirmado pela CNN, a PF enviou os autos do inquérito ao STF quando se deparou com indícios de prática de crime por parte do magistrado, supostamente, no curso do processo que era relatado por ele. E aí, o magistrado tem negado de maneira reiterada ter cometido qualquer ilegalidade. Após o relatório da PF, porém, ele admitiu pela primeira vez, Dias Toffoli, que era sócio desse grupo Maridit. Reação imediata. Bomba no STF.
Chega quente de Brasília. O ministro André Mendonça, novo relator do caso, master no STF, acaba de dar carta branca para a Polícia Federal. E isso muda tudo no jogo. O que aconteceu? Em decisão sigilosa com cerca de 10 páginas, Mendonça atendeu todos os pedidos da PF sobre o material apreendido nas operações do caso Master. Estamos falando de quê? Mais de 100 dispositivos, celulares eletrônicos, dados sensíveis, que agora poderão ser analisados, extraídos e periciados diretamente pela Polícia Federal, seguindo o fluxo normal do Instituto de Criminalística. Virada importante. Mendonça revogou na prática a linha adotada por Dias Toffoli, que centralizava o material no STF, na PGR ou em peritos escolhidos pelo gabinete. Agora a PF assume o controle total da investigação técnica, leitura política. Isso é visto nos bastidores como um empoderamento explícito da Polícia Federal. A famosa carta branca deixou de ser rumor, virou decisão oficial. Tradução direta: menos travas, menos controle político, mais autonomia para a PF. Investigação pode avançar rápido e fundo. Resumo do resumo. André Mendonça chega ao caso Master, mudando tudo, fortalecendo a Polícia Federal e abrindo caminho para novas revelações pesadas. Notícia que chega de Brasília. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal acaba de divulgar decisão em que atende série de pedidos da Polícia Federal em relação às investigações do caso Master. Nós temos os analistas Caio Junqueira e Jussara Soares chegando com as informações sobre essa decisão do novo relator do caso. São as primeiras decisões. Eu começo com você, Caio. Bom, muito importante isso aqui, na linha do que a gente estava falando da carta branca para a Polícia Federal, aquele bastidor do ministro André sinalizando ali a interlocutores que a Polícia Federal teria liberdade, terá liberdade plena para investigar esse caso. Sai agora há pouco aqui uma decisão do ministro André Mendonça concretizando isso, né? Dando mais liberdade, empoderando a Polícia Federal nessa investigação. Essa decisão, mais ou menos aqui 10 páginas, 11 páginas, Márcio, é uma decisão sigilosa, na qual ele atende todos os pedidos feitos pela Polícia Federal quanto à análise, à extração e à custódia de todo o material apreendido nessas duas operações que tiveram relacionadas ao caso Master, né? A Polícia Federal direcionou esses pedidos falando, olha, tem cerca de 100 dispositivos, 100 celulares, provavelmente ali, 100 dispositivos apreendidos, e a gente precisa ter uma liberdade maior para atuar em cima desses dispositivos. E aí, na prática, o que o André Mendonça faz? Ele revê a decisão e a orientação, a gente está vendo agora a decisão na tela, ele revê a orientação anterior do ministro Dias Toffoli, que foi o quê? Primeiro, pega todo o material e vai para o meu gabinete. Segundo, isso não sendo possível, pega todo esse material e vai para a PGR. E terceiro, pega todo esse material e esse material será analisado apenas e tão somente pelos peritos que eu designar. Na prática, o ministro André Mendonça atende a um pedido da Polícia Federal, na verdade mais de um pedido, e fala, esqueça-se isso. Na verdade, todo o fluxo deve ser feito de acordo com o fluxo da instituição, do Instituto de Criminalística da Polícia Federal, e seguindo os trâmites e a troca de informações e a análise pericial que é comum da Polícia Federal de fazer. Leitura política de tudo. Esqueça-se o que Dias Toffoli fez até agora em relação ao material apreendido e empodera o trabalho da Polícia Federal, dando na prática a carta branca que a gente havia acabado de dizer, Márcio.